Neste capítulo da novela O Rei do Gado, o importante julgamento de Marcos Mezenga vai começar e eu já te adianto que no tribunal várias reviravoltas vão acontecer, principalmente após o testemunho do detetive Clovis. Mas será que Marcos vai ser considerado culpado ou inocente pelo crime da morte de Ralph? Eu vou te contar sobre tudo em detalhes agora aqui nesse vídeo. Chega a hora do julgamento, Marcos questiona o advogado: a gente vai entrar algemado, doutor? Não, vocês serão acompanhados por 2 policiais. O juiz entra para começar o julgamento de Marcos e Geraldino. Luana, Dimas e Júlia assistem em casa pela rádio cada passo do julgamento. O juiz inicia que façam entrar os réus. Marcos e Geraldino são conduzidos até a sala do julgamento. Marcos começa a dar o seu testemunho. O juiz é direto: embora o senhor não esteja obrigado a responder as perguntas que lhe forem formuladas, eu devo adverti-lo que o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo de sua própria defesa. Qual o seu nome? Marcos Mezenga. Filiação: Bruno B. Mezenga e Leia Mezenga. O nome completo do pai, por favor. Marcos olha para Bruno e é obrigado a dizer Bruno Berdinazzi Mezenga. O senhor está sendo acusado pelo assassinato do senhor Ralph Tortelli. E onde o senhor se encontrava quando se deu a morte da vítima? Eu não sei. Em casa ou a caminho dela. E como ficou sabendo da morte do senhor Ralph? Pelo noticiário na televisão e no dia seguinte pelos jornais. Consta que o senhor teria declarado que esteve no local do fato. O senhor confirma isso? Bruno olha para Marcos, que acaba confirmando as falas do juiz, que continua: o senhor já encontrou o Ralph inanimado naquela praia, né? Vítima de embriaguez e de uma surra que teria levado. O senhor confirma isso? Marcos diz: sim, confirmo. E o senhor enterrou a vítima até o pescoço naquelas areias, ajudado também pelo marinheiro réu que está neste processo, o senhor Geraldino? O senhor confirma também isso, senhor Marcos Mezenga? Marcos olha para Geraldino e diz: não, eu fiz tudo sozinho. O Geraldino me levou de barco até lá, mas ele não tem nada a ver com essa história. Bruno se preocupa com a atitude de Marcos, que acaba assumindo sozinho a culpa pelo crime do assassinato de Ralph. Luana comenta com Dimas e Júlia: minha Nossa Senhora. Júlia comenta: eu não digo que ele é maluco. Dimas comenta: ele deve ter matado o pai dele do coração agora. E Bruno comenta com Lia: seu irmão já começou a fazer besteira. Ai, pai, isso é verdade. Um burburinho se forma no local. O juiz mais uma vez pede silêncio, silêncio. Consta nos autos que o senhor declarou no inquérito policial ter sido ajudado pelo marinheiro Geraldino a enterrar a vítima, mas eu desmento isso agora. Então o senhor confirma ter enterrado a vítima sozinho? Marcos olha para Geraldino e comenta: confirmo. E com que intenção o senhor enterrou a vítima naquelas areias? Eu não sei. Me deu uma coisa maluca naquele momento, naquele instante. O senhor não sabia que a maré subindo poderia alcançar a vítima, como de fato alcançou? Não, não fazia a menor ideia. E o senhor não conhecia o regime das marés? Não, aliás, nesse ponto eu sou completamente analfabeto. E o senhor conhecia a vítima? Marcos fica em silêncio. O juiz questiona novamente: o senhor conhecia a vítima? Com muita raiva, Marcos responde: conhecia sim. Ele era amante da minha mãe. Marcos olha para Bruno, preocupado com a reputação do pai. Lia também olha para o pai, muito preocupada. O senhor pressupôs que enterrar a vítima na praia resultaria na sua morte por afogamento? Não, se eu adivinhasse, eu teria enterrado ele mais para cima. Algumas pessoas no tribunal começam a rir. O juiz continua: o senhor já sofreu algum processo criminal? Nunca. E o senhor teria como provar a verdade das suas declarações? Marcos diz: eu não embebedei o safado, não bati e nem mandei bater. Quando eu cheguei naquela praia, ele estava mais morto do que vivo. E o senhor teria conhecimento de que pessoa ou de que pessoas poderiam ter embebedado e espancado a vítima
antes do senhor encontrá-lo na praia? O meritíssimo, isso aí não está constando nos autos, não? O juiz comentou por encerrado o interrogatório do réu e Geraldino entra para ser interrogado pelo juiz. O juiz questiona o senhor como marinheiro que é habituado com a lida do mar, conhece muito bem o regime das marés. Conheço, sim senhor, afirma Geraldino. E o senhor não sabia que a maré subindo, o mar poderia chegar onde a vítima foi enterrada? Não me passou pela cabeça que naquele dia ia ter a maré mais alta do ano. E o senhor acha que o senhor Marcos Mezenga também não se deu conta disso? Mas ele não entende nada de maré. O réu Marcos Mezenga declarou ainda há pouco que o senhor só conduziu o barco e que não teve nada a ver com o ato de enterrar a vítima no local onde ela foi encontrada morta. O senhor confirma isso? Geraldino olha para Marcos. Percebendo a atitude nobre do rapaz, ele comenta essa pergunta e eu não vou lhe responder, doutor. O advogado respira aliviado e mais uma testemunha é chamada para depor por parte da acusação e quem é chamado ao local é o detetive Clovis. Dimas, ouvindo pela rádio, comenta foi esse sujeito que deu um flagrante da dona Leia com o tal de Ralph e Júlia. Júlia comentou, cadê o Rafael? Luana comenta no meu quarto vendo televisão e o juiz questiona o detetive Clovis, o senhor tem algum parentesco com qualquer uma das partes? Não, meritíssimo. E qual é a sua relação com qualquer uma delas? Bom, como detetive particular, eu prestei serviços ao senhor Bruno Mezenga há um tempo atrás. E esse tipo de serviço tem alguma relação com este caso? Eu não saberia dizer, meritíssimo, mas eu consegui provar a infidelidade da senhora Leia Mezenga com seu marido, inclusive em flagrante de adultério dela com a vítima. Eu quero que o senhor relate tudo que o senhor souber sobre esses fatos, mencionando e explicando com clareza as circunstâncias para que possamos avaliar sua credibilidade. Muito bem, meritíssimo, eu fui contratada há um tempo atrás pelo senhor Bruno Mezenga para seguir os passos de sua esposa, cuja infidelidade ele já desconfiava. Eu devo aduzir também que eu já conheci o senhor Ralph, a vítima, de um outro caso de adultério que eu havia investigado que tinha participação dele. Um burburinho se forma no local e o detetive Clovis continuou. No caso da dona Leia, o meu trabalho foi muito facilitado, porque a partir de um determinado momento, os dois, a senhora Leia e o amante, senhor Ralph, passaram a conviver no mesmo apartamento alugado por ela e eles tinham encontros em público e sem maiores cuidados. Devo dizer também que havia muitas e grandes cenas de ciúmes entre os dois, porque o senhor Ralph também mantinha casos com outras mulheres, inclusive as chamadas mulheres de programa, senhor juiz. E nessas ocasiões dessas brigas, muitas vezes a senhora Leia Mezenga era espancada pela vítima e aconteceram várias ameaças de separação, de rompimento entre o casal, mas eles sempre acabavam se reconciliando até o momento que o senhor Ralph arranjou um outro caso mais sério com a senhora Suzane Maia. Aí, meritíssimo, os ânimos se acirraram de vez, mas quando a senhora Leia Mezenga e seu marido formalizaram a separação do casal e ela recebeu a parte dos bens que lhe cabia de direito, tudo parecia ter se acalmado entre os dois, a ponto deles terem se casado logo em seguida. Eu gostaria também de afirmar que, na verdade, o senhor Ralph vivia pressionando a senhora Leia para que ela cobrasse do marido os bois que ela teria direito, apesar do flagrante de adultério, e isso também era motivo de grandes discussões entre os dois. Na verdade, senhor juiz, a vítima, senhor Ralph, vivia de olho era nas boiadas do rei do gado. Todos começam a cochichar no local do julgamento. O juiz comenta, pode prosseguir. Bom, nessas alturas eu já não estava mais a serviço do senhor Bruno Mezenga, e sim a serviço do senhor doutor Orestes Couto Maia, um empresário de renome e marido da já nominada Suzane Maia. Aí a coisa foi bem diferente, meritíssimo, porque depois de comprovada a infidelidade da esposa, o senhor Orestes teve uma reação bastante estranha. Ele parecia ficar excitado com o fato de estar sendo traído. Todos começam a rir de Orestes no tribunal. O juiz pede mais uma vez por silêncio e o detetive Clovis continua. Bom, o marido da dona Suzane, ele só se preocupou de
de verdade com a traição da mulher quando ele se deu conta de que ela efetivamente estava apaixonada pelo amante, no caso a vítima, o Sr. Ralph. Houve um momento em que ele tentou mesmo me propor que eu lhe contratasse alguém para dar cabo do Sr. Ralph ou que eu mesmo fizesse o serviço pessoalmente. Naturalmente, Excelência, eu não me prestei a esse serviço e em razão disso ele dispensou o meu trabalho. E foi aí que começou tudo. Quando eu soube da notícia do aparecimento do corpo de um afogado naquela praia de uma forma tão estranha, eu liguei os pontos e concluí que poderia ser do Sr. Ralph. Aí, ato contínuo, eu me apresentei ao delegado Josimar, que foi a autoridade policial que conduziu muito bem esse inquérito, para ajudá-lo nas investigações. Mas por que o senhor achou que aquele corpo poderia ser o corpo da vítima? Bom, meritíssimo, é porque eu sabia que o senhor Ralph tinha vindo para o Guarujá para se encontrar com a senhora Suzane no iate do marido dela, o senhor Orestes, e logo em seguida ele havia desaparecido. E o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, senhor meritíssimo, é só isso. A testemunha, então, está à disposição da promotoria. E Liliana chega na casa de Ribeirão de Bruno Mezenga e comenta: não estou mais aguentando ficar em casa, estou muito nervosa, vim ficar aqui com vocês. E o promotor de acusação questiona ao detetive Clovis o que levou o senhor a desconfiar que aquele corpo na praia fosse o corpo do Sr. Ralph Tortelli. Pelo fato do desaparecimento do Sr. Ralph e também pelas circunstâncias que o corpo foi encontrado, que se deu o afogamento. Ninguém se enterra sozinho daquele jeito na beira do mar para morrer afogado. E a testemunha poderia nos dizer o porquê da insistência em reconhecer o corpo da vítima, uma vez que ele já tinha sido enterrado como indigente? Bom, foi pelo meu espírito de policial e também porque eu jamais deixei uma investigação pela metade. O juiz comenta, então foi uma questão de brilho profissional, acredito eu, Exatamente. E o detetive teria condições de atribuir a alguém a culpa da autoria pelo crime, detetive Clovis? Clovis pensa um pouco e comenta: teria sim, meritíssimo. Ele olha para Marcos e comenta: o senhor Marcos Mezenga e também o marinheiro Geraldino confessaram ao delegado Josimar e na minha presença que foram eles que enterraram a vítima naquela praia. Mas eles sofreram algum tipo de constrangimento para declarar isso? Não houve qualquer tipo de coação. Eles confessaram de livre e espontânea vontade. E o juiz chama a defesa para interrogar o detetive Clovis. O advogado de defesa questiona o detetive Clovis: que métodos você utilizava para conseguir penetrar tão intimamente na privacidade das pessoas que você investigava? O advogado de acusação comenta: protesto meritíssimo, a testemunha não está em julgamento nesse tribunal. O juiz comenta: mas a pergunta é pertinente, a testemunha pode responder. O detetive comenta: bom, os meus métodos de trabalho são segredos da minha profissão, Quer dizer então que a testemunha se recusa a responder. Então podemos concluir com base no seu próprio depoimento que você colocava escuta nos apartamentos e grampeava telefones. Protesto meritíssimo. E insisto em dizer que a testemunha e seus métodos de trabalho não estão em julgamento nesse tribunal, mas meritíssimo, a defesa acata o protesto do nobre promotor, mas a defesa gostaria de requisitar as fitas que a testemunha gravou para mostrar aos seus clientes como prova da traição de suas mulheres, mas as minhas fitas foram todas apagadas. O juiz comenta: a testemunha só pode responder quando eu perguntar. E você faz ideia de quem teria interesse de apagar as suas fitas e como isso aconteceu? O advogado de acusação grita: a pergunta da defesa é irrelevante. As fitas de nada serviriam como prova nesse tribunal, mesmo se contivessem ameaças de morte contra a vítima. Assim mesmo, nós estamos diante de réus confessos. Tudo bem, então eu vou mudar a minha pergunta. A defesa gostaria de saber da testemunha se ela ouviu ou gravou alguma ameaça por parte do réu Marcos Mezenga à vítima. Não, excelência, não ouvi, mas ouviu de alguma outra pessoa ou outras pessoas qualquer ameaça ao senhor Ralph Tortelli? Bom, eu ouvi sim, senhor juiz. Ouvi o senhor Orestes, marido da dona Suzane Maia. Ele ficou muito transtornado quando encontrou os dois pela última vez naquele apartamento. É importante reafirmar também que o senhor Orestes, em certo momento, quis contratar o serviço do detetive para matar o
amante da mulher ou que ele arranjasse outra pessoa que fizesse isso. O detetive comenta: eu confirmo isso. Então a defesa se dá por satisfeita, Meretis. E o juiz coloca o tribunal em recesso por 1 hora. Um tempo depois, o juiz volta e reabre a sessão. E entra a primeira testemunha, arrolada pela defesa. Marcos se surpreende com essa testemunha. E para você continuar por dentro do julgamento de Marcos Mezenga e Geraldino, eu peço que você já deixe um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. O vídeo ainda não acabou. Aí na tela eu tenho mais uma novidade, o Rei do Gado, para te contar. Clique para você poder assistir, tá bom? Fui!